Salve, salve, turma boa da internet! Tô passando aqui para fazer um convite todo, mas é todo especial para você. Quero lhe convidar para fazermos uma viagem, mas não é uma viagem qualquer, é uma viagem no tempo, isso mesmo. Vamos embarcar de São Bento a Janduís. Topa? Então vem comigo! Estamos aqui na casa de seu João Rosa, mais conhecido popularmente aqui na cidade de Janduís como João das Telhas. E é nesse fragmento que a gente vai acompanhar um pouquinho da história de São Bento a Janduís. E eu te convido. E nós estamos aqui para um bate-papo bem interessante com os filhos de Dona Francisca, né, que é mais conhecida como Dona Preta, e também de seu João das Telhas. Eu vou estar interpretando Dona Francisca, que é Dona Preta. E eu, né, Rogério, irei interpretar seu João Rosa, mais conhecido por seu João das Telhas, essa figura histórica aqui dentro de Janduís, né? Aqui conosco está os filhos Francisco e Valdique. Eles vão contribuir conosco um pouquinho sobre a construção dessa história que a gente vai contar para vocês de seu João das Telhas, aqui essa figura que marcou história aqui no município de Janduís. Inicialmente eu gostaria de ouvir, né, os filhos, para eles nos contarem um pouquinho sobre a história desse homem que construiu história aqui dentro do nosso município, seu João das Telhas. Francisco, me diga aí um pouquinho sobre como era seu pai, essa figura muito interessante, essa figura engraçada aqui dentro do município de Janduís e que tem umas histórias. O que é que você conheceu no âmbito dessa sua jornada aqui com ele? Quem era seu pai? Papai era agricultor, né? Porque sabe que a gente nasceu no sítio, que é o município de Janduís, que é o Retiro, né? A gente, toda a família nasceu lá. Aí lá ele começava a fazer a telha, mas o irmão dele começou a fazer telha lá e todos, aí de lá nós tiramos para morar na trincheira aqui com o Zito Saldanha. Construindo, fazendo telha lá também, sabe? O dia a dia, né? E saímos de lá, viemos para aqui para Andró. Eu acho que você conhecia o Andró, trabalhando em telha. Aí de lá vinha para o Bartolão fazendo telha também, sabe? Aí de lá vinha pra cá, telha de novo. Aí ficou conhecido João das Telhas, sabe? A rotina dele era o trabalho da gente era só fazer telha, sabe? A família toda. Era 6 homens, 2 mulheres, e aí é isso. Aí todo mundo ficou conhecido João das Telhas, conhecido, mas o nome dele é João Rosa da Silva, né? Me diga uma coisa, aí essa atividade de fazer as telhas, quer dizer que envolvia todos os filhos, não ficava só nele? Não, todos os filhos. Do menor ao maior? Bom, quando ele chegou, se aposentou, aí quem ficou assumindo foi eu, sabe? Eu trabalhei uns 3 anos ainda, 4 na telha, mas eu não tinha a experiência que ele tinha, sabe? Ele tinha que ter a qualidade do barro, se fosse o barro forte, tinha que colocar outro barro mais fraco para dar o ponto ideal, né? Tudo foi aprendido a partir dele, né? Com certeza, Ele passou para do dia a dia. Aí me diga uma coisa, aí eram 6 filhos e duas... Isso, 6 homens e 2 mulheres. Mas todos sempre moraram aqui no município de Janduís, na zona rural? Todos. Toda a vida foi andando mais tudo em Janduís, né? A gente conheceu, até hoje ainda escuta as histórias de seu João das Telhas, né? Essas histórias engraçadas, o que é que vocês podem lembrar? Eu fiquei sabendo, né, quando o pessoal do espetáculo, que a gente vai apresentar dia 10 de junho, e quando deram o roteiro, o texto, e aí que me convidaram para interpretar seu João das Telhas, e aí eu fiquei muito feliz, também porque eu já ouvia essas histórias dele, essas histórias engraçadas, né? Mas também eu fiquei sabendo que ele era uma pessoa muito sábia, inteligente no processo da política, né? Vocês têm alguma lembrança, assim, algum fato da política que ele sempre era envolvido no processo da política? Não, papai era aquela pessoa muito política, bem radical, aquela pessoa que era um político. Ele começou na carreira política em 82, né? O acho que o Dr. Salomão chegou, né? Ele chegou na política em 82, aí trozou-se mesmo, era louco, aquele, sabe, uma pessoa que é politiqueiro mesmo naquele, da gema, era meu pai, né? Tudo ele de política ele tava no meio, o que tocasse de política na dança ele tava. Tem que estar participando, se não tivesse não era ele. Muito assim, negócio, parece esse negócio de política, dança,
Gostava muito da festa, de cantar no conceito comunitário, cantava muito, né? Poesia na festa da Padroeira, tinha aquelas poesias que ele cantava. Ele era muito animado, né? Era. Aí foi numa festa lá no conselho, ele cantando. Eu buscando, né, as histórias dele, e a gente ficou sabendo que tinha 2 itens, acessórios que ele não abria mão, né? Que era o chapéu e esse óculos, né? Ele gostava muito desse... O óculos de chapéu era com ele mesmo. Bem vaidoso, né? Era vaidoso. Só andava arrumado. Eu botei ele com o óculos de chapéu muito arrumado. Toda vez eu andava bem arrumado. Toda vez, nunca gostou de andar desarrumado. As histórias dele ali com o pessoal dos Gurgel, né? Com o Bastinho, também teve um troço, né? Entre essas famílias. Ele sempre andava pelo pessoal dos Gurgel, né? Do Bastinho. Ficou sabendo também. Era do casarão? Ele era motivido no casarão. É uma história de uma coalhada, né? Era. Gostava de uma coalhada, só tinha lá pra Bastinho. Vou comer a coalhada lá de Bastinho, então tem essa mania. Tá? Louco lá por um casarão, louco barrido. Mas Dona Preta, né? Luísa, o que é que você gostaria de saber um pouco sobre Dona Preta? Eu queria saber como ela era, porque a gente sabe que seu João das Telhas, né, era muito animado, gostava de sair de casa, gostava de sair arrumado. Queria saber como era a senhora também, um pouquinho do jeito da senhora, como é que era a senhora diante disso, se ele saía muito, deixava muito a senhora em casa, como era? Não, andava mais ele. Andava? Tudo todo canto fora dançando, mas ela não soltava não, Bogotá não. Era ele e ela. Então tivesse ele tava, em todo canto que ele tivesse um forró, no conselho, no tempo de Irene Lopes Galdino, que era muito... Tinha muito festa, né? Dos idosos, né? Pronto, era o fraco deles. Era dançar. Dançava muito. Né? Os dois, né? Os dois não faltavam não. Todo dia estavam na rua. Noite, enfim. Essa viagem tem que estar na rua, todo dia de tarde. Nós moramos aqui no São Bento Velho, que era do outro lado do Rio aí, né? Tinha que estar na rua todo dia. Não tinha um dia que estava um dia na rua. Tinha que vir. Domingo é domingo. No caso sobre seu João, ele morreu com quantos anos? Morreu 67. Mas e aí quando morreu ele deixou uns filhos criados, né? Cada um com suas profissões, né? Francisco. Eu queria saber se essas profissões, não necessariamente que foi ele quem propôs para vocês, mas era um desejo de vocês seguir com esse nome limpo, esse nome íntegro que seus pais tinham. E que a gente percebe que vocês também são pessoas que a comunidade de Janduís respeita vocês, né? Queria que vocês falassem um pouco de vocês, da profissão de vocês, que direto ou indiretamente é interligado ao pai de vocês que plantou isso, né? Esse desejo de ser um homem íntegro no município. A profissão que ele deixou pra gente foi como ele fazia telha, né? Aí eu fiquei assumindo, como o Rafael aqui, né? Aí eu trabalhei uns 3 ou 4 anos, aí segui a profissão de pedreiro, né? E hoje ainda sou, trabalho na construção, né? Ligado, né? É uma coisa ligada. Aí surgiu, você sabe que naquela época da telha a manual, não existia a telha de cerâmica, sabe? E hoje é a telha de cerâmica. A manual, se você for fazer, não é bem a qualidade da cerâmica, né? Que a qualidade da telha de cerâmica hoje todo mundo só bota telha de cerâmica. Até manual não circula mais, em canto nenhum, né? Foi uma profissão que, acho que, como assim, zerou, né? Que não tem mais fabricação de telha manual. E nem até o tijolo, né? Depois chegou a telha de cerâmica, aí o desemprego, muita gente desempregada, né? Que a construção a profissão que a gente tinha era fazer telha, o tijolo. E hoje em dia a maior parte das casas é tudo feito de tijolo comum, né? Que é como se diz. Não é tijolo de furo, né? O tijolo de furo que é o tijolo de cerâmica, né? Aí pronto, hoje ainda sou o pedreiro, né? Que a profissão acabou-se, né? Que não tem mais como a gente construir. Valdir. A minha profissão que eu consigo mesmo até hoje é agricultor. É a minha profissão agricultor, não tem outra, né? O dia a dia a luta de agricultura, né? Mas não é. É criando um bicho no sítio, é uma coisa só tem agricultura. Meu sítio é só agricultura, né? Que eu não vou dizer que tem outra profissão, né? Tem que ser agricultor, né? Que até quando eu sofri uma topada, eu sou agricultor, digo logo, cara. Sou agricultor. Aí aqui vocês moram aqui, perto, como é? Eu moro aqui. Vocês? Francisco Magal, eu moro aqui. Eu moro mais não mãe. Aí mora você, ela... Minha menina e meu irmão que tem aqui, mas... Mané, não tá aqui não. Aí mora comigo também, sabe?
Tem os outros, teve dois faleceram. Foi Pedro e Fernando, mas velho. A gente sempre escuta, né? Como eu já disse, a gente sempre escuta essas histórias de o seu João das Telhas. E aí, a minha pergunta é, o que é que vocês sentem, acham, né? Eu até inclusive senti quando aquela primeira vez que eu vim aqui, porque anteriormente, desse momento aqui, eu vim aqui para dar uma passadinha, conversar com o Valdir. E aí quando eu cheguei aqui, que eu me apresentei, que disse que a gente ia falar um pouco sobre o seu João das Telhas, eu senti que você deu uma impactada. Mas assim, a minha pergunta é, o que é que vocês sentem saber que as histórias dele, de seu João e de Dona Preta, ela não foi esquecida, ela não é esquecida. Vez e outra a gente escuta na cidade de Janduís. E agora, dia 11, a gente vai contar um pouquinho da história de seu João, do pai de vocês. E vai ter pessoas que vão interpretar, quando vocês vão assistir ali, porque a gente, no trabalho do teatro, a gente procura encaixar as personagens do jeito que esses cidadãos viviam aqui, né? Então, a gente está procurando esses figurinos. Justamente quando eu adentrar em cena lá, eu vou adentrar pelo menos parecido com essa roupa que seu João usava. E aí vai passar um pouquinho a lembrança de vocês. Mas o que é que vocês sentem, o que é que vocês acham? Saber que a história deles dois não foi esquecida, não é esquecida, e ela vai ser apresentada, vai ser vivenciada e interpretada agora dia 10 de junho. Ao vocês assistirem, o que é que vocês dizem sobre esse processo? Responda. Não, eu vou ficar muito feliz que não morreu a história, né? Projeto de novo, a história do meu pai, né? A mãe. A gente tem que ficar... Vai voltar a lembrar de novo, né? Porque passou uns anos esquecido, mas a gente vai voltar a lembrar as mesmas histórias, né? Era o dia a dia que a gente seguia, né? Porque a gente não esquece diretamente. Mas você não diz que você vive no dia a dia, você não fica lembrando todo dia. Mas quando você vê, você lembra, né? Quando você vê uma coisa parecida, quando você vê uma coisa, você lembra. Porque a gente não é bem ficar lembrando todo dia, né? Que você está trabalhando, não está com a mente. Mas aí você vê uma pessoa. Ai, aquela pessoa parecida com meu pai, fez aquilo. Né? Você volta aquela lembrança, né? Porque sempre é assim as coisas, né? Porque não quer dizer que lembra todo dia, não lembra, né? Realmente a realidade é essa. Agora quando você vê uma coisa parecida, uma história, você vê a pessoa comentando, falando, você... Né? Você chega... Vocês têm alguma lembrança assim do pai de vocês, sem necessariamente ser relacionada à política, né, que ele falou, mas alguma lembrança assim feliz de alguma coisa que aconteceu com vocês quando vocês eram mais novos, relacionada ao pai de vocês, à mãe também? Né? Meu pai era um bom pai, minha mãe, né? Realmente. Você lembra só o que é bom, né? Porque a gente tem histórias, mas às vezes você tem um período mais, né, de crise. Tem outros melhor que assim, a vida não é do dia a dia só do que é bom, né? A gente tem que do que é bom, né? Passa, né? Porque você não quer dizer assim, eu vivo só feliz. Não. Você tem aqueles períodos bons, tem período ruim. O povo também naquele tempo só via da agricultura muito pobre. Só via do trabalho, não tinha um emprego de carteira assinada, não tinha nada, era só na agricultura que vivia, né? Porque não tinha outra coisa, né? Naquele tempo era muito difícil. Você não tinha uma bicicleta, você não tinha uma moto, você não tinha nada, algo era botado em galão, era tudo, essas coisas assim. De longe, tudo. Carregando todo mundo. Assim. Vocês lembram que quando vocês conviviam, o pai de vocês viviam ao meio de vocês, vocês moravam no sítio ou aqui em Janduís mesmo? No sítio. Naquele tempo, e aí eu faço um convite a vocês para fazer uma viagem agora, naquele tempo. Imagine só que agora nós estamos lá naquela época que ele estava vivo. Ali, aquele tempo, era Janduís ou era São Bento? Não lembra aqui baixinho? Sim. Era Janduís. Agora lá conhecido por São Bento, mas Janduís já não era. Ali no caso ali eram uns sítiozinhos. É chamado São Bento Velho. São Bento Velho. São Bento Velho. Mas o nome já era Janduís. Já era Janduís. Não chega mais já em... Vocês alcançaram as feiras dos bufetes? Não, nós alcançamos não, porque nessa época nós morávamos
no Retiro, onde a gente nasceu, sabe? Aí nessa época era São Bento do Bufete. Era São Bento do Bufete. Quando vocês moravam no Retiro, sim, porque nós tudo era pequenininho, sabe? Era de cobrir com balai, todo mundo, sabe? Era tudo a miudez, era dar uma escada, dar um do outro. De um para outro, sabe a diferença? Tudinho. Aí naquele tempo aí era quando você sabe, naquele tempo não tinha nada de negócio de invitar a família, sabe? Isso. Quem morava no sítio era. Tivesse uma televisão, né? Né? Hoje em dia é facilidade, né? Hoje tem filho quem quer. Né? Mas antigamente não era assim. Porque São Bento do Bufete, Jean Luís passou para a cidade em 62. Dia 12 de junho de 1962, né? Isso. Porque Jean Luís, quando foi fundado, Jean Luís começaram por José Canuto, o avô de Dedé de Cileiro. A primeira latada que foi feita em 1921. Quem fez a primeira latada foi. Quem acabou o buraco das forquinhas foi o avô de Dedé de Cileiro. Porque Jean Luís, no momento, era para ser sido construído nesse modo esportivo. Mercado, igreja, tudo construído aqui. Só que o povo era muito pobre. Aí José Canuto, que era o dono da terra, que foi quem doou o centro ali, tudo, né? Aí construiu lá porque era mais perto do rio, você vai bater o tijolo, até ele ter água para fazer. Mas quem construiu a primeira latada de Jean Luís foi o avô de Dedé de Cileiro, mais José Canuto. Que hoje, inclusive, a igreja de Santa Terezinha, Rua Santa Terezinha, Rua São Bento, não tem escritura. Foi doado por uma irmã de José Canuto, em 1921. Aí foi ver Jean Luís do Bufete. Aí quando foi em 62, que foi. Não sei se eu não estou enganado, o Grita Direta Já foi dado em 1961. Na época Garibaldo Alves tinha o que? 21 anos. Foi quem veio no pau de arara de Natal dar o Grita Direta Já. Quando a Luísa Alves ganhou a campanha, que assumiu em 1962, prometeu que passava Jean Luís para a cidade, que era distrito de Caraúbas, né? Jean Luís era distrito de Caraúbas. Tudo nosso aqui era Caraúbas. Você fazia que era Caraúbas. Aí, pronto, aí passou para a cidade de 62. Passado por Aloysio Alves. Foi quem deu a volta, foi o governador Aloysio Alves. Quando ele assumiu o estado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí naquela mesma sequência de viajar lá naquele tempo, quando vocês moravam lá, estava todo mundo juntos. E aí a gente sabe que aquele tempo era um tempo de pobreza, né? Eu acredito que os que tinham alguma coisa eram essas famílias, os Gurgel, né? Mas vocês lembram de uma necessidade, fome, adentrou na casa de vocês? Claro que quando uma família é atacada por um processo de fome, de necessidade, a gente sabe que os nossos pais, eles não querem isso, né? Mas é porque a situação se apresenta na família e os nossos pais, eles buscam acontecer com vocês, a fome bater na porta e seu João e Dona Preta buscarem esses recursos. Vocês têm como lembrar um pouquinho sobre esse momento, se existiu entre vocês? O tempo mais ruim que a gente passou, eu tinha 11 anos, nessa época, que fui lá no Retiro, né? Digo, hoje não era piso e mora não, porque a gente tudo, né? Foi a época de 82, 83. Foi a época mais difícil que a gente passou, foi essa. Porque tudo pobre. Emergência, seca, não é que tinha muito, né? Era pra gente. Mas nessa época, em 1960 e pouco, né? Não, 82 não foi da seca dos agricultores. Não, eu digo. Sim, é mais pra ele, ele tá dizendo aí. Que a gente. Não, eu não era nascido, sabe? Eu não era nascido. Ele era pequenininho, tinha 2 anos. Na época que. Você sabe que antigamente quando a gente morava no sítio, os patrões da gente não forneciam, né? E soltavam um fornecimento, era para 3 dias. No máximo 3 dias. Pronto, 3 dias ali o velho se virava, né? Tinha umas paçoinhas espingardazinhas, ia cair no mato. Matava um lambu, um preá, um tejo. Para alimentar. Sim, aí vinha, de fato que vendia o quê? Matava lambu, o preá, uma juriti. Aí vendia aqui na feira, aqui na Alaí ou outras pessoas, né? Um tanto chiquita, já para levar o alimento pra gente, sabe? Pronto, era a viração do dia a dia, era essa aí. Faltava o alimento da Sim, que era a família grande. Eles se viravam no aí mato. 3 dias dava pra dar comer uma família de 8 com os 2 e 10, né? Aí era a época aí que a gente passou acredito que a gente passou fome, né? Porque as crianças não tinham leite. Eu era muito pequeno, tinha Você sabe que antigamente o alimento de uma criança era uma madeira de garapa, né? Não sei se você se lembra que você é mais novo. Eu lembro. Né? Porque no sítio era desse jeito. Uma trouxinha de açúcar num pano pra chupar, que eu não tinha uma trouxinha. Mas era assim, que não tinha nada, não. Não, hoje graças a Deus não. Graças a Deus.
mais fácil. Não tem leite pra criar uma criança, tem tudo, tem. Naquela época foi... Se o patrão desse meia garrafa de leite, ele dava meia garrafa de leite, o patrão. Verdade. Aí você botava meia d'água, porque não tinha mais. Bem sim. Pois é. Pois é, então a gente fica feliz, né, em ouvir. E era interessante também, Valdir, Francisco, que essas histórias de seu João e Dona Preta, elas não a gente não tem que deixar essas histórias morrerem, né? Mas de que forma a gente pode trabalhar isso? Também vocês com seus filhos contando. Eu sou de Janduís, da Gema mesmo, né? E não tenho pretensões de deixar a minha cidade, eu gosto muito, mas também sou filho de agricultores e de um senhor que também tem história dentro do município, que é seu Zé Vicentinho, o pessoal conhece, mas eu faço questão de buscar. Vez e outra eu vou lá em mamãe, a gente conversa, eu pergunto quem era vovô. O tempo que eu acompanhei ele, eu sei das histórias dele, mas eu quero saber demais. Então é importante que vocês também façam isso nos filhos de vocês, né? Francisco tem Ana Paula, que é uma pessoa muito querida por nós. Valdir também tem seus filhos. Então é importante que vocês sempre alimentem isso neles. Digam, ó, o avô de vocês foi uma pessoa extraordinária aqui no município. Criou todos os filhos, o que a gente sempre diz que hoje a vida, o criar de filhos é muito difícil. A gente sabe que o mundo tem um monte de coisa para oferecer, coisas ruins para oferecer aos nossos filhos, né? E naquele tempo ele criou todos vocês e hoje a gente vê homens dignos dentro de Janduís, homens trabalhadores, que vocês chegarem em qualquer casa do município de Janduís, sabem que são bem respeitados, porque o pai de vocês criaram vocês dessa forma. Né? Então, é importante que a gente mantenha acesa essa história de seu João das Telhas e Dona Preta aqui dentro do município, né? Então, a gente fica feliz em vir à casa de vocês para contar, para colher um pouco da história, e esse espetáculo que a gente vai contar é só um começo. A gente vai através desse espetáculo, vai criar esses documentários, a gente vai exibir em internet esse material, a história que vocês estão contando aqui, estão fornecendo, vocês estão ajudando a gente a contar a história do pai de vocês. A gente pesquisa uma coisa por lá e outra, mas a gente vem à casa de vocês e escuta da boca de vocês como foi o pai de vocês, né? Então isso é muito importante, né? Não tem alguma coisa mais? Não, eu só queria agradecer mesmo por vocês terem dedicado esse tempo a gente, né, que pra gente é muito gratificante de estar interpretando cada personagem que a gente faz, é muito gratificante pra gente, e obrigada, né, por ter dedicado essa manhã pra gente poder conhecer um pouquinho mais da família de vocês, que acredito que deu pra dar uma voltada no peito, né, deu uma emocionada, deu pra perceber. Vamos encerrar com Dona Preta. Dona Preta, me diga uma coisa. A senhora lembra dos forrozinhos que a senhora dançava? Ainda eu tenho vontade. E tem vontade de dançar um forrozinho? Quando passou aqui um som aqui, noite de ano. Você tem Carolina, para dançar contigo, cara. Carolina, não é do mundo todo, vai lá, Carolina. A senhora? Ainda lembra aí do forró. Olha aí, viu como a memória dela? A memória dela é boa. Era solteira a senhora? Era ainda. Era. Carolina. Ah, sabe? E a senhora gostava dessa música, né? Dançou muito ela. Não, mas você perguntou coisa, velho. Aí passou aí o carro de som, a senhora deu vontade de dançar. Lembrar, né? Dela, viu? Dançar, dançar. Pois é, gente, encerramos aqui esse trabalho de pesquisa, de colher informação. A gente agradece mais uma vez aos filhos, a Dona Preta, dizer que o que a gente puder, quanto artistas, manter essa memória viva de seu João das Telhas e Dona Preta, a gente vai fazer isso, viu? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito também, vocês estão aqui.